Pastor Eliezer. Temos os demais irmãos acompanhando em casa. Ainda estamos em fase delicada dessa pandemia, né, Salomão? Então nós temos que ter os cuidados aí com aqueles que são mais propensos. Mas eu quero parabenizar aqueles corajosos que determinadamente, destemidamente saíram de casa e estão aqui hoje. Agradecer a equipe da mídia da igreja que cuida para que haja uma transmissão para os lares, não apenas aqui no bairro, no distrito, mas do país todo e em vários lugares aí por aí afora. Que Deus nos ajude, nos abençoe para que o Espírito Santo realmente opere em nosso meio, haja em nossa vida. É o que nós mais necessitamos, é que o Espírito Santo nos mova, nos transforme, para que a nossa vida seja realmente tomada nas mãos dele e sejamos instrumentos para cumprirmos a missão que ele nos delegou, como indivíduos, como famílias e como igreja. Deus nos delegou, nos deu autoridade. Ele disse, olha, aquilo que for desligado na terra por sua igreja, será desligado no céu. Aquilo que for ligado por sua igreja aqui na terra, será ligado no céu. Que autoridade tremenda! Nós temos que abraçar essa oportunidade e tomar o tempo de vida que nós temos para dedicarmos completamente ao Senhor e fazermos coisas para a glória do Senhor e nos despojarmos de tudo nesse mundo e nos colocarmos nas mãos dele de tal maneira que, de uma forma ou de outra, nós possamos ligar pessoas com o céu, através do nosso testemunho, nossa pregação, nosso louvor, essa música maravilhosa que a Júlia apresentou há pouco, louvando ao Senhor, o serviço de cântico, louvor, tudo aquilo que nós possamos dedicar a Deus, precisamos fazê-lo. Tempo, recurso, talentos, dons, cultura, informação, tudo. Precisamos dedicar ao Senhor. Porque aquilo que não dedicarmos a Deus, o inimigo toma vulto, ganha terreno e invade. E ele não pede licença, ele simplesmente toma, invade. Portanto, nós precisamos fazer escolhas nessa noite, ao longo desses dias, e tomar decisões. Tenho certeza que o Espírito Santo trouxe pessoas nesta noite a este lugar e outras tantas pessoas que estão em seus lares, porque ele quer nos mover a decisões, nos levar a decisões importantes, decisões pessoais, de forma individual, em detrimento do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, não importa. É você e Deus, sou eu e Deus. Portanto, vamos abrir o texto bíblico, por favor. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12, para nós iniciarmos. Juízes, capítulo 6, versos 11 e 12. Os irmãos não vão se incomodar se eu beber no gargalo não, né? Porque um copinho não apareceu hoje, vai aqui mesmo no bico. Vamos assim. Juízes, capítulo 6, versos 11 e 12. Abriu sua Bíblia aí? Está com ela aberta? Você em casa está com a sua Bíblia aberta? Juízes, capítulo 6, versos 11 e 12, para nós iniciarmos essa história impressionante, extraordinária na vida de Gideão.
Pronto? Então vamos invocar mais uma vez a ação do Espírito Santo na nossa vida, para que nós estejamos completamente focados na mensagem, na palavra de Deus hoje, e que Ele nos impressione a partir de mim, fale a mim, e por conseguinte fale a você que está aqui presente, você que está em casa. Oremos ao Senhor, fechemos os olhos. Grandioso Deus e amado Pai, te louvamos porque de forma maravilhosa o Senhor tem nos trazido, nos conduzido. O Senhor nos chamou um dia das trevas, da ignorância e do pecado para a sua bendita e maravilhosa luz. Hoje nós estamos aqui reunidos para te exaltar por essa bênção, esse milagre. E agora que estamos com a tua palavra aberta, pedimos instrução dos altos céus. Que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor nos impacte, que o Senhor nos impressione, de tal maneira que nós possamos nesta noite tomar decisões fundamentais, importantíssimas. Possamos sair daqui revigorados no poder do Espírito Santo. Instrua-nos, fale-nos. Fales também a todos que estejam nos lares, onde quer que se encontre agora, que o Senhor fale a esse ouvinte, a esse assistente, que o Senhor impressione cada coração nesta noite. E qualquer influência do maligno, neste ambiente ou nos lares, seja repreendida em nome de Jesus. Toma-nos em teus braços de amor, nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Então, verso 11, obrigado irmão, o senhor é o ministro das águas, parabéns, esse ministério é muito importante, obrigado. Ministério das águas. Com a pandemia, tem até o ministério do álcool gel. Nós estamos numa neura terrível. Cheguei ali à entrada, o irmão do Ministério das Águas me cumprimentou e eu entusiasmadamente estendi a mão para ele. E ele já veio logo com o medidor de temperatura, nem tchum para minha mão, já veio logo para medir minha temperatura e meteu o álcool na minha mão, só faltou jogar na minha cabeça, em mim todo, para desinfetar. Mas é isso mesmo, é protocolo de sanitário, nós temos que atender e seguir, inclusive em casa, nós temos que ser rigorosos com tudo isso. Esse quadro vai mudar muito, já mudou e vai continuar mudando muitos hábitos. É um lado positivo. Deus tem sempre o lado bom de tudo. Nós temos que aprender a descobrir essas coisas. Eu já ouvi pessoas dizendo que esse ano é um ano perdido. Eu não entendo assim, não entendo como um ano perdido. Nada é perdido no plano de Deus. E Ele é especialista em reverter situações adversas, situações difíceis, situações extremas. Deus reverte tudo de maneira extraordinária, porque Ele é Deus, somente Ele é Deus, e nós estamos nas mãos desse Deus. Juízes capítulo 6, versos 11 e 12. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Irmãos e irmãs, Deus age das formas mais improváveis. Não é dentro de lógica humana. E é impressionante como Deus suscita pessoas para atingir os seus propósitos sobrenaturais, pessoas as mais simples, modestas, aquelas que se sentem mais incapazes
Deus vai lá e busca essas pessoas. Gideão estava malhando o trigo, estava trabalhando, e ele preparava o trigo para guardá-lo, escondê-lo dos midianitas, que assaltavam e tomavam aquilo que o povo plantava. E Gideão guardando o trigo, e de repente aparece o anjo do Senhor e fala com ele. E o anjo do Senhor se dirige a ele de uma maneira muito prazerosa, muito elevada. Não cutuca o homem dizendo sobre qualquer aspecto negativo. E quantos aspectos negativos tinha Gideão, como tenho eu, tem você? Mas Deus, quando olhou para Gideão, e quando ele olhou para Silvio, quando ele olhou para Eliezer, quando ele olhou para Ludmilde, quando ele olhou para o Ailes, quando ele olhou para cada um de nós, ele não viu nossos defeitos, ele não vê nossas limitações, nossas fragilidades, ele nos vê de maneira auspiciosa. Ele olhou para Gideão e disse o que para ele? O Senhor é contigo, homem valente. Olha, mexendo com a autoestima daquele sujeito que se sentia tão frágilzinho, tão débilzinho, já estava tão desgostoso, porque plantava, colhia, os midianitas roubavam, plantavam, colhia, os midianitas roubavam, estavam cansados disso. E eu já ouvi de muita gente cansada de lutar, e parece que não consegue vencer, não consegue conquistar, peleja, e a coisa não acontece do jeito que sonha. É um negócio que abre, é um concurso que espera, é uma faculdade, enfim, oportunidades das mais diversas, e parece que a coisa fica nebulosa. Eu quero dizer para você que em meio aos seus fracassos, às suas perdas, em meio às suas fragilidades, às suas quedas, Deus ainda assim olha para você e diz: o Senhor é contigo, mulher valente. O Senhor é contigo, homem valente, moço e moça valentes. Deus continua nos vendo com perspectivas. A gente não sabe por quê, a gente não sabe explicar, a gente só sabe que é por amor, porque Ele nos ama tremendamente. Então Ele só vê coisa boa em mim, e eu fico intrigado com isso. Ele só vê coisa boa em você, embora nós saibamos quem somos, como Gideão sabia da sua realidade. E naquele momento começou um diálogo entre o ser humano e Deus, Gideão e o anjo. Começou um diálogo. Gideão de pronto reage com lamúria. Olha o que ele diz primeira frase dele no verso 13. Ai, Senhor meu, lamúria, lamúria. Pessoas que não acreditam que alguma coisa possa dar certo. Você lança um projeto e tal, e chega motivado, feliz, alegre, e de repente um Gideãozinho da vida, pessimista, negativista, não vai dar o quê? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe que às vezes é bom você não ficar compartilhando muito seus planos, seus projetos, porque você se depara com um Gideãozinho desse aí, o que vai acontecer? Você vai ficar para baixo. Pessoas que não sabem te elevar, pessoas que não sabem te apreciar, não sabem reconhecer valor nenhum, não sabem olhar pelo lado bom das coisas. E se vocês perceberem e analisarem bem,
O mundo tem levado as pessoas a esse estado lacônico, de angústia, de depreciação, de autodepreciação, fracasso em tudo, fracasso como pai, como marido, fracasso como filho, fracasso como cristão. É tudo que o diabo enfatiza, é tudo que o diabo quer colocar na cabeça das pessoas, é o senso de perda, de fracasso. Deus não, Deus quer que você perceba que há possibilidades, perceba que você é capaz, perceba que o Espírito Santo está aí para alcançar e agir por meio daqueles que se disponham. Esqueça fracassos, esqueça perdas, esqueça suas quedas, suas lamúrias. Ouça o que Deus tem para você, porque a visão de Deus para a gente vai muito além do que a gente pensa. Os pensamentos dele a seu respeito, Cristiano, os pensamentos dele são muito altos. Você não consegue imaginar o que Deus planeja para você. Você não passa pela sua cabeça o projeto que Deus tem para você. Não passa pela sua cabeça. O que a gente precisa fazer é simplesmente confiar no Senhor. Gideão começou com lamúrias, e o anjo continuou insistindo com ele, e ele continuou contando das lamúrias. Olha, Senhor, como é que pode a situação que a gente está vivendo hoje? Falam aí das maravilhas que o Senhor fez aí pelo seu povo, mas olha a nossa situação hoje. Interessante que ele recapitula milagres que ele ouviu da história dos seus pais, da sua genealogia, de tudo que Deus fizera no deserto, em Canaã, de como tudo foi muito extraordinário, e ele agora lamenta o momento presente. Eu sei que nessa noite eu falo a pessoas aqui no auditório, pessoas que estão em seus lares, que estão lamentando muito o seu momento presente, estão chorando demais a sua angústia, a sua dor. E eu quero dizer que eu pessoalmente respeito sua dor, e sei que Deus respeita a sua dor, respeita o seu momento de fragilidade, mas Ele vem ao nosso encontro para mostrar que a situação não precisa ser assim amanhã. Amanhã é um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o riso. A gente pode estar vivendo um momento difícil hoje, mas se colocarmos tudo aos pés do Senhor, algo de extraordinário vai acontecer em nome de Jesus. Mas é preciso que se creia. Mas Gideão, para crer, começou a colocar o Senhor à prova. E vocês conhecem a história da lãzinha. Botou a lã, se ela amanhecer seca no orvalho, é porque esse chamado é verdadeiro. Quando ele foi olhar, a lãzinha estava seca. Não ficou satisfeito, não. O que ele pediu mais? Não, agora não, vamos inverter. A lã tem que amanhecer molhada. E olha, a lã molhada. E Gideão foi amolecendo para o propósito de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Amolecer o coração para os propósitos de Deus. Amolecer o coração. Deixar Deus agir. Deixar Deus ser Deus. Não querermos conduzir as coisas do nosso jeito, mas deixarmos que Deus nos conduza. Então Deus disse para Gideão, olha, vai lá e procura. Depois que ele entrou num consenso, entendeu que realmente era aquilo mesmo, e ele tinha que ir. E aí Deus disse para ele, olha, vai lá, o anjo disse para ele, vai lá e coloca, e chama os valentes de cada tribo, e forme o seu exército para você enfrentar os midianitas. E Gideão foi e formou o seu exército
Mas antes de formar o exército, antes mesmo dele entrar em ação, tinha algo que Gideão deveria fazer. E é o que eu digo a você também. Antes de entrarmos em ação, é preciso fazermos o mesmo que Deus determinou para Gideão. Deus disse para ele: olha, na casa do teu pai tem altares a Baal. Vá lá e destrua os ídolos da casa do seu pai. E eu quero que você pegue um boizinho lá na casa do seu pai. O segundo boi de 7 anos, olha, minúcias de Deus, os detalhes que Deus demonstra conhecer de todos. O segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal que é do teu pai, isso está escrito no verso 25, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Gideão então juntou 10 homens, 10 empregados dele, 10 pessoas que trabalhavam com ele, foi lá na calada da noite e fez do jeito que Deus determinou. Destruiu os ídolos na casa do seu pai. Eu quero dizer a você, querido irmão e irmã, que você precisa destruir os ídolos na sua vida, na sua casa, e é preciso erigir um altar ao Senhor. Não faremos nada, não teremos sucesso em qualquer empreendimento, em qualquer projeto, se primeiro não destruirmos os ídolos. Certa vez eu fui convidado por um casal para fazer uma visita a uma pessoa que estava recebendo estudos bíblicos. Tem gente aqui nessa noite no auditório que está recebendo estudos bíblicos? Deixe-me ver. Alguém? Há alguém que está sendo acompanhado por alguém com estudos bíblicos? Ali tem uma, parabéns. Mais gente, muito bem. Eu fui convidado para ir fazer um apelo final. A dupla fez, o casal fez o estudo bíblico com essa pessoa, uma dentista, e ela recebeu estudos bíblicos. No primeiro estudo ela não decidiu por Jesus, não aceitou o batismo, e agora no segundo estudo o casal resolve me convidar para fazer o apelo lá. E eu fui, cheguei com a minha Bíblia na mão, entrei na casa, o casal entrou, sentou-se com a sua aluna de Bíblia, e os 3 sentaram-se no sofá, e ficaram os 3 olhando para mim, esperando que eu abrisse a Bíblia e fizesse o meu trabalho. E me veio ao coração um caminho inverso. Eu olhei e disse assim: olha, não vou fazer apelo algum. E eles olharam para mim com o olhão arregalado e disseram assim, quase que em uníssono: por quê? Eu disse: porque não vai adiantar. Eu posso fazer um apelo eloquente com você aqui, e você poderá se batizar até, mas você não vai durar 6 meses na igreja. Você vai abandonar. Mais uma vez, estupefatos, horrorizados com a minha declaração, olham para mim e perguntam o quê? Por quê? E eu disse a ela: porque aqui na sua casa tem coisas que são da parte do diabo. E enquanto você mantiver coisas da parte do inimigo, que tenham sido trazidas pela mão do inimigo, aqui para a sua casa, você não vai prosperar espiritualmente. Porque o inimigo, ele não se incomoda que você tome uma decisão. Ele não se incomoda que você siga a Jesus, que você entre para a igreja de Deus, que você seja batizado, contanto que você continue mantendo as coisas dele na sua vida, na sua casa, no seu coração. E ela olhou para mim e disse: o que, por exemplo? E eu vi um hack,
Não sei se tem esse tipo de imóvel hoje ainda, tem? Rack, com CDs, tem? Aquele porta-CDs assim, isso é antigo pra caramba, né? Aquele porta-CDs. E eu olhei assim e reparei que tinha muitos CDs de música sertaneja. Falei, olha, isso aqui não é da parte de Deus. Isso aqui não é da parte de Deus. Esse negócio de música sertaneja não é da parte de Deus. Outro dia nós estávamos na varanda de casa, minha esposa e eu, foi uma noite dessa agora, sexta-feira à noite, salvo engano. Tinha um sujeito com uma música sertaneja lá na Castelo Branco. E o miserável ouvia aquilo tão alto que ecoava quase que dentro da casa da gente, do apartamento, no 16º andar. É um troço perturbador. Eu disse, olha, isso não é de Deus. Não é de Deus. E o bom é que nós vivemos num estado que dupla sertaneja é o que não falta, né? Dizem até que é um sujeito que é traído pela esposa, o outro é traído também, os dois se juntam e fazem uma dupla. E saem cantando essas modinhas essas modinhas aí. E ela foi lá, não vacilou, sabe o que ela fez? Pegou uma sacola, foi lá e jogou os CDs todos dentro de uma sacola, colocou de lado e disse, alguma coisa a mais? Eu tinha percebido que ela tinha sobre a estante, no patamar mais alto da estante, umas estatuetas de Buda. Estatuetas de Buda, vocês já viram? Já alguém tem em casa, ou já teve em casa? Aquelas estatuetas de Buda. Ela tinha uma estatueta mais ou menos desse porte, uma estatueta de tamanho médio e umas 5 estatuetinhas, todas iguais, pequenas. Então era um Buda grande. O que é um Buda grande? É um Buda grande, um Buda médio e vários o quê? Budas pequenos, vários Budas pequenos. E eu olhei e falei assim, olha, isso aí não é de Deus. Isso é paganismo, isso é idolatria. Quem quer servir a Deus não pode adorar a ídolos quaisquer. Ela também não demorou nada, ela não pegou e colocou dentro da sacola, não. Ela foi empurrando, jogando. Era coisa de gesso, se salvo engano, e foi caindo lá e se quebrando, e ela não estava nem aí. Jogou lá e disse assim, alguma coisa a mais. Ela já estava meio indignada. E eu disse, esse livro aqui, um livro psicografado, eu vi a capa do livro, psicografado, isso aqui não é de Deus. Nada de espiritismo, nem em forma de literatura, nem em filme. E filme é impressionante. Quantos aqui assistiram, alguém já viu alguma época e assistiu Ghost do Outro Lado da Vida? Quem assistiu? Levanta a mão então, quem assistiu levanta a mão para mim. Ok, parabéns, ok, baixa a mão. Agora me diga, quem assistiu 2 vezes Ghost do Outro Lado da Vida? Seja sincero. Levanta a mão, que eu te conheço. Levantou, parabéns. Agora me diga a coisa, quem assistiu 3 vezes? Quantas mãos? O pastor ali não levantou nenhuma. É um arrebatado, não viu nenhuma vez. Irmãos, acreditem, já encontrei pessoas que assistiram 14 vezes. 14 vezes. Não vou pedir para levantar mais aqui, porque senão vai passar de 20. 14 vezes assistiram. Irmãos queridos, espiritismo. E não era só esse filme, são inúmeros outros. São quantos? Novelas. Nós temos que cuidar. Não era apenas aquele livro, é todo um contexto que nos envolve. A mulher foi lá, pegou o livro e jogou numa sacola também de entulho lá, e disse, mais alguma coisa? Eu falei, olha, ela estava com uma correntinha no tornozelo. Eu disse a ela, esse tipo de adereço não faz parte do povo de Deus. Brincos, pulseiras, anéis de enfeite, roupas transparentes, miúdas, que exponham a sua intimidade, não fazem parte do plano de Deus. A mulher chamou a outra irmã que estava lá e entraram no quarto e juntaram várias sacolas lá. Voltou e disse assim, mais alguma coisa? Eu falei, não.
Se houver mais alguma coisa, o Espírito Santo lhe dirá. O que houver mais, o Espírito Santo lhe dirá. Fiz a recapitulação da Bíblia com ela, fiz o apelo, ela aceitou o batismo, foi batizada, e já se passaram 30 anos e ela está na igreja até hoje. Continua firme. Sabe, amigos queridos, nós precisamos nos determinar. Gideão foi lá e derrubou os ídolos, destruiu os ídolos na casa do seu pai, na sua origem, destruiu tudo. E no dia seguinte foram saber o que tinha acontecido, quando descobriram que tinha sido Gideão. E aí aquele povo passou a chamar Gideão, verso 32, passou a chamar Gideão de Jerubaal. Júlia, sabe o que significa Jerubaal? Aquele que destrói ídolos. Cristiano, você quer sair daqui hoje como um Jerubaal? Aquele que destrói ídolos? Sim ou não? Quer? Fale com autoridade, meu irmão, eu quero. Isso, meu amigo, saia daqui hoje como um Jerubaal. Saia determinado a destruir o quê? A destruir o quê? Ídolos. Se nós não fizermos isso, nós seremos minados espiritualmente, fragilizados. Vamos nos deixar levar pelos ardis do inimigo. E vamos nos degladiar entre nós, vamos viver em contenda, não vamos ter consenso, não vamos ter liderança, não vamos ter autoridade, simplesmente porque o inimigo vai continuar nos manipulando, causando porfia, inimizade, intrigas, maledicências, fofocas. Essas coisas todas brotam em corações de pessoas idólatras. Pessoas que pensam que se converteram, pessoas que pensam que se uniram à igreja de Deus, mas na verdade continuam arrastando nas costas os ídolos. As coisas que o diabo colocou na vida não foram eliminadas. Todos precisamos ir para casa hoje, todos precisamos estar em casa hoje como Jerubaals. Todos nós sabemos que ídolos devemos destruir. Há pessoas que não têm ídolos palpáveis, tangíveis, mas têm no coração. Deus disse que o dinheiro é um ídolo. Já tirou muita gente do céu, vai tirar muita gente do céu, e um elemento famoso é aquele famoso jovem rico, que por causa do dinheiro virou as costas para Jesus e não voltou mais. Ganância, poder, certas paixões, concupiscências dos olhos, da carne. Nós precisamos vencer, irmãos. E isso não adianta você agora cair no engodo do inimigo de ficar imaginando alguém. Não pense em alguém. Pense em quem? Pense em quem? Em você. Pense em você somente. Não caia no gancho do inimigo de achar que outras pessoas estão aí. Essa mensagem é muito oportuna para fulano, mas para mim não tem nada a ver, porque eu não tenho ídolo nenhum. Não tem. O seu ídolo pode ser você mesmo. A egolatria. Jerubaal. E agora sai Gideão. Jerubaal. E é curioso que no capítulo seguinte, no capítulo 7, inicia o texto dizendo como? Versículo 1. Então quem? Quem? Não era mais Gideão, irmãos. Não era mais aquele cara titubeante lá debaixo da árvore. Não era aquele sujeito fraco, débil, que estava lá preocupado com coisinhas miúdas. Era um sujeito com autoridade, que nem era mais aquele sujeito reconhecido na sociedade como um qualquer. Não, era Jerubaal, destruidor de ídolos.
E então Jerubaal, que é o próprio Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Gideão juntou 32 mil soldados. Reuniu de todas as tribos 32 mil homens, cada sujeito parrudo, cada sujeito mal encarado, daqueles machos. E Gideão pensou: não tem chance midianita nenhum comigo agora. Com esse exército aqui a gente vai arrasar. A gente vai fazer tudo o que Deus quer que nós façamos. Nós vamos vencer o inimigo. Mas qual não foi a surpresa para Gideão quando Deus disse para ele assim: Gideão, é gente demais. Como assim? É muita gente. Mas eu preciso desse povo aí. Mas é muita gente. Se você vencer com esse número aí, vão pensar que a vitória veio de vocês mesmos, e não é assim. Guarde isso com vocês, irmãos. Nós temos uma propensão muito grande à vaidade, à arrogância. Isso é da nossa natureza pecaminosa. Nós temos essa tendência de achar que as coisas acontecem por causa da gente. Pessoas que acham que se largarem o departamento, pronto, o departamento da igreja vai fracassar totalmente, porque só funciona comigo. Pessoas que pensam que são imprescindíveis, insubstituíveis. Irmãos queridos, de insubstituíveis o cemitério está cheio. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu só sou imprescindível se eu estiver nas mãos de Deus, se eu for um instrumento de Deus, se eu fizer as coisas de Deus do meu jeito, eu na verdade estarei sendo um instrumento do inimigo. As coisas de Deus só são realizadas do jeito de quem, irmãos? Do jeito de quem, pastor? Somente de Deus. Entenda isso. Não é estratégia humana. Não existe estratégia humana. Um dia Deus mandou que Noé construísse uma arca. Ele saiu e foi fazer do jeito dele? Não, Deus deu as medidas. A altura, a largura, o tamanho. Até o betume, o petróleo, o pinche que deveria fechar as frestas da arca. Deus disse para ele: usa o pinche. Tudo novidade, tecnologia novíssima. Ninguém conhecia, ninguém tinha visto aquilo. Orientação de Deus, estratégia de Deus. Nada na causa de Deus, na igreja de Deus, funciona fora do projeto de Deus. A gente sempre quer colocar as coisas do jeito da gente, e não funciona assim. Vamos colocar do jeito de Deus, vamos seguir esse projeto Viva Melhor do jeito de Deus, na forma de Deus. Vamos deixar que Deus nos fale ao coração, nos impressione, nos compunja, e nós vamos fazer uma grande obra para a glória do Senhor. Gideão então ouviu de Deus o seguinte: olha, vai lá e diga a eles que os medrosos, os covardes, está no verso 3 do capítulo 7, os tímidos, os frufrus, tem uns que são frufruzinhos, tem que pegar sol, vai chover, a nuvem está longe, já dá uma afinada, sabe, tem que descansar. Irmãos queridos, olha, Deus não chama gente à toa, já reparou? Quando foi que você viu na Bíblia Jesus chamando um discípulo à toa? Era um que estava lá, coletor de impostos, trabalhando na Receita Federal, com emprego estável, concursado, ganhando bem, Deus foi lá e o chamou. Era gente que estava pescando, Deus foi lá e chamou, largaram redes e todo mundo com agenda cheia.
Tem gente que é danado para dar desculpa com a agenda. Eu trabalho muito, eu trabalho a semana toda, não sei o quê, eu só tenho... Meu amigo, é de você que Deus precisa. Deus gosta de gente compromissado, gente com agenda cheia, gente ativo. Gente indolente, preguiçoso, Deus não aprecia. Agora, gente que usa essa agenda cheia para dar desculpa, para não ir, é um perigo. Gideão olhou para o exército e disse: é esse o discurso? É. Vai lá e diga: olha, os medrosos, os covardes, os fraquinhos podem ir para casa. E Gideão pensou, ele pensou. Eu vejo Gideão pensando assim no texto: não vai embora ninguém. Se for, é uma meia dúzia. Porque ali, eles não me enganam, ali só tem cabra macho. Ali não tem nenhum frufruzinho, não. E Gideão chegou lá e disse assim: atenção! Todo mundo se ligou. O Senhor me pediu, me determinou para dizer a vocês o seguinte: os covardes, os medrosos, os tímidos, podem ir embora. Gideão ficou pensando: não vai ninguém, porque aqui todo mundo é diferenciado. Para surpresa de Gideão, saíram de forma, sabe quantos? 22.000 homens. Veja como a gente se engana. Já reparou como a gente se engana? A gente costuma fazer uma leitura aparente da pessoa, a gente olha assim para o sujeito. Fica em pé aí, por favor. Você olha para um cabra desse, camisona bonita, colorida, musculoso. A gente pensa: esse sujeito é... E aí confirma que é mesmo, não é? Ele é. Então esse aí não engana não. Pode sentar, obrigado. Esse aí não engana não. Mas Gideão se enganou com quantos? 22.000. Ele ficou horrorizado, ele ficou chocado, estarrecido. 22.000. Saíram 22.000 ali, cada brutamontes, pegando a mochilinha, desarmando a barraquinha e voltando para a mamãe, para a casinha. Gideão ficou profundamente decepcionado. E é impressionante como nós dependemos da reação das pessoas. É outra coisa que nós temos que aprender, irmãos: não dependermos de reações alheias. Não dependa. Não dependa do seu marido dando migué, trabalhei demais, construção e tal, não vou não, vai lá você, vá, larga o miserável para trás. Não vá na onda dele. Está entendendo? E o inverso também, quando a mulher fica ali com o corpo mole, não quero isso, não, vá você então, larga de mão. Porque a salvação, ela é o que, irmãos? O ministério também. Você não pode depender seus talentos, seus dons, suas habilidades, sua capacidade, ligado a outra pessoa, atrelando com outra pessoa, não pode. É você e Deus. Eu vou, eu estou determinado, eu vou. Não se deixe abater por alguém perto, porque olha, o inimigo não usa gente de longe, ele usa gente de perto. E é ardiloso. E aí Gideão ficou com quantos? Eram 32.000, saíram 22.000, ficaram quantos, Júlia? Olha, Júlia, muito bem. Isso mesmo, ficaram 10.000. Aí Gideão, otimista, não era mais aquele Gideãozinho lá de Ofra, não era aquele débiozinho. Ele olhou para 10.000 e disse: 10.000 ainda dá para fazer um estrago. Vou partir para cima com 10.000. 10.000 também está bom. Ele não ficou lamentando os 22.000 frufruzinhos que foram embora, que não se engajaram. Ele ficou motivado com os 10.000. Ele falou: não, temos 10.000. E aí ele olhou para os 10.000 e disse assim: olha, tem algum covarde aqui? E os 10.000 responderam como?
Como? Não! Tem algum fraquinho aqui? Como é que eles responderam? Por quê? Os fraquinhos, os fragilzinhos, os débilzinhos, todos já tinham, só ficou gente porreta. Jerubaal pensou assim: com esse exército só de gente corajosa, eu vou arrebentar. E aí Deus o chama no canto e diz: Gideão, faz favor, caiu aqui um negócio, vem cá. Lembra do Didi, que esse negócio caiu aqui. Aí Gideão encostou e Deus disse para ele: ó, é muita gente. É muita gente. Como assim, Senhor? Só ficaram 10.000. 22.000 foram embora. Pois é, mas ainda é muito. Ainda é muito. Vai lá e diga para eles, leva os soldados, eles já estão aí há 3 dias aí em forma, está todo mundo cansado e com sede, leva eles para beber água lá no rio. Quem beber água como um cão, descendo a cara na água, você manda embora. Quem beber água vigilante, levando a mão à água e trazendo a boca e mantendo o olhar atento contra os inimigos, esse é o soldado que você vai levar com você. E Gideão chegou lá nos 10.000 e disse: atenção, tropa, vamos descer lá no rio e vamos beber água, fora de forma. E todo mundo desceu para beber água. Para surpresa de Gideão, 9.700 soldados enfiaram a cara na água. Eram covardes? Eram medrosos? Eram tímidos? Eram frufruzinhos? Mas sabe qual era o problema deles? Dos 9.700? Eram desarticulados. Tinham muita força bruta, muita disposição, mas não tinham estratégia, não sabiam se portar, não sabiam enfrentar a situação, e foram todos dispensados. Gideão ficou com quantos? 300. E com 300 soldados, Gideão enfrentou os midianitas, e numa noite, sem usar a espada contra ninguém, todos eles foram vencidos, porque Deus orientou e deu a estratégia certa para Gideão utilizar os seus 300 para vencer os milhares de midianitas. Com isso eu quero dizer para os queridos irmãos aqui presentes e os que estão em seus lares, que se nós seguirmos a estratégia de Deus, o plano de Deus, a forma de Deus, nós vamos alcançar coisas extraordinárias na vida pessoal e no nosso ministério eclesiástico, na nossa militância na causa de Deus, se nós seguirmos a estratégia de Deus. E eu pergunto nessa noite: quantos estão dispostos a seguirem a estratégia de Deus e saírem daqui como novos Jerubaals? Homens e mulheres, moços e moças, determinados a romper com a idolatria, com o paganismo, com as coisas do inimigo, e vamos eliminá-las todas de nosso lar, de nossa vida, de nosso coração, e vamos nos colocar nas mãos de Deus de tal maneira que Ele vai cumprir um projeto extraordinário na nossa vida, e nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Quantos nesta noite creem nessa palavra e aceitam esse chamado? Quantos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você que está em casa, para que você também se determine a ser um Jerubaal. Que você coloque sua vida nas mãos de Deus de tal forma, que de uma maneira ou de outra, Deus use você, de uma forma ou de outra. E quando passar essa pandemia toda, todo esse estado calamitoso, nós possamos nos reunir e agir de maneira estratégica, inteligente, sem timidez, sem fragilidade, sem debilidade, mas sem arrogância, sem petulância,
com jeito e com autoridade no poder do Espírito Santo, para avançarmos e ganharmos muitas almas sinceras que estão aí perecendo no mundo mal, e trazermos todas elas aos pés do Senhor Jesus. Vamos agir dessa maneira. Que Deus abençoe a todos.